chamo Thaleson, ele se chama Rafael, e a gente vai apresentar o nosso experimento, que é sobre pressão hidrostática, onde nós utilizamos uma mangueira transparente para fazer o manômetro em U. Utilizamos também um litro de 200 ml, um recipiente com água e também usamos água com corante para identificar melhor os níveis da pressão dentro do manômetro. Também utilizamos um balão na ponta do litrinho, por ele ser um material maleável, ele pode ser utilizado como sensor da pressão. A gente vai começar o experimento. Ao colocar o litrinho com o balão dentro da água, vemos que um dos lados da mangueira, os níveis sobem. Ao retirar novamente, vemos que os dois se igualam de novo. Quando se move o litrinho de um lado para o outro, vemos que o nível deles não se altera, comprovando assim a lei de Stevens, que diz que quando um ponto movido lateralmente não altera o nível, mas sim só a altura do líquido acima dele. Também podemos calcular a pressão que a bexiga está sofrendo quando colocamos ela na água. Ao colocar na água, vemos que o nível dela sobe e a diferença de altura com o auxílio de uma régua conseguimos ver, e com esse dado conseguimos calcular a pressão que ela está sofrendo. Agora então nós vamos realizar o cálculo para descobrir a pressão que é exercida pelo balão no momento em que ele é colocado dentro do recipiente com água. Nessa foto aqui nós temos o nosso manômetro no momento em que o litrinho com balão está dentro da água. É possível a gente observar a diferença de altura do fluido manométrico, que nesse caso seria a água com um corante azul. Então, essa diferença de altura do fluido manométrico é igual a 10 centímetros. Outro dado importante que temos que ter para realizar esse cálculo é o peso específico da água, que nesse caso que o peso específico da água é igual a 9.800 newtons por metro cúbico. E então, para a gente poder encontrar a pressão exercida pelo balão, nós vamos utilizar a equação manométrica. Nós temos, então, começando pelo lado esquerdo, que a pressão em A mais o peso específico da água vezes a altura é igual à pressão do ponto B, que no caso a pressão do ponto B seria a pressão exercida pelo balão. Além disso, temos que lembrar que a pressão em A é igual à pressão atmosférica. Isso acontece porque tem uma abertura acima do ponto A. E como vamos utilizar na escala efetiva, a pressão em A será igual a zero. E a nossa altura, o H1, é igual a 10 centímetros, porém na equação nós utilizamos em metros. Então convertemos 10 centímetros para 0,1 metros. Então agora, substituindo na fórmula, nós temos 0 mais 9.800 vezes 0,1, que é igual à pressão no ponto B. Então, a pressão no ponto B, ou a pressão exercida pelo balão, é igual a 980 newtons por metro quadrado.